direto do canal 36, em uma entrevista exclusiva com Ciro e Stênio, para falar sobre o novo projeto Radio Jar. Pessoal, quando e como resolveram formar uma banda? De onde veio essa ideia? Na verdade, a banda já existia com outro nome, com umas outras pessoas. Eu toco já desde os 11 anos, mais ou menos. E aí tinha uma banda chamada Hebron, que até o Stênio fez parte por um tempo e depois ele não tocou mais com a gente, tudo. Passado alguns anos, a gente voltou a se reencontrar, ele voltou para a banda, mas a gente já tinha umas ideias um pouco diferentes a respeito de quais direções a gente seguir, quais caminhos a gente iria caminhar e tal. E aí calhou também de entrar alguns outros integrantes e da gente também mudar não só o nome, como a proposta e tá caminhando como um Radiar. É bom lembrar que tem mais 2 integrantes. Exato, né? exato. Que é o Michelin, todo mundo conhece. O Michelin é uma figura emblemática assim, na cidade. Ele representa bem o skate, andou por muito tempo, andou muito bem de skate. Nos anos 90 tinha uma banda chamada Speed Gonzales, que tocou bastante também. E o Luan, que toca com o Ciro também na Imóvel, um guitarrista excepcional, para mim é um dos melhores, assim. Quiçá dizer que é o melhor, assim. Não é pretensão nenhuma, é questão de admiração mesmo. Eu admiro muito o trabalho dele, admiro a pessoa dele e admiro ele como artista, como guitarrista, assim. Seja no Radiar, seja em qualquer lugar que ele estiver tocando. Como juntar o rock, o rap, o beat, tudo em uma só música, em um só CD? Boa parte da música mundial, na verdade, que acontece hoje, ela nasceu de alguma forma na Jamaica, sabe? Com a imigração, né, dos jamaicanos para outras partes do mundo e tal, isso acabou influenciando tanto no movimento de hip hop e rap, no caso nos Estados Unidos dos anos 70, no movimento punk na Inglaterra também por volta desse tempo. Então muitas coisas que a gente tem de convívio hoje dentro de outras culturas, de certa forma se originaram na Jamaica, que são culturas que a gente gosta. Grafite vem de certa forma da Jamaica, o rap, a cultura do hip hop, o ska, que mistura batidas de punk com esses elementos. Então, na verdade, são coisas que estão bem próximas a gente, por conta dessa gama de som que a gente escuta e tudo. E não teria como ser diferente da gente, de alguma forma, expor isso da forma como a gente também acaba absorvendo. Então, são N elementos, mas que com a gente, de alguma forma, acaba funcionando, porque é realmente aquilo que a gente gosta, o que a gente escuta, da onde a gente aprende, da onde a gente tira referências. Tem uma inspiração para esse trabalho? Parte muito do relacionamento. E esse relacionamento vertical, que é uma questão transcendente, que é uma questão de fé, e para quem crê faz muito sentido. E isso também acaba refletindo um relacionamento horizontal, que é interpessoal. Então, assim, existe uma questão crucial para a gente, que é o cristianismo, a cruz, sabe? Nós somos pessoas que são extremamente influenciadas pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Então a gente pode apontar essa como sendo a principal inspiração, no sentido de ter o que dizer e o que propagar. Nesse primeiro momento do Radiar, foi um estopim, assim, de aquela avalanche de sentimentos, de todo mundo descobrindo a fé, de todo mundo descobrindo as motivações para viver e o que move a existência. E a partir desse primeiro momento, tudo que saiu foi isso, entende? Da particularidade da devoção saiu aquilo que é o nosso trabalho, que todo mundo percebe nitidamente, a questão religiosa, a questão do cristianismo. Essa é a inspiração. Exato. Agora fala pra gente do mais novo trabalho, o Radio Jar, né, que ele é um CD virtual que traz a ideia de uma rádio também virtual, certo? Baixo e bateria a gente gravou com o Diogo, e aí guitarra e voz a gente gravou no Célio Júnior, que é um estúdio aqui em Volta Redonda mesmo, Virtuose.
E aí, depois de 4, 5 anos, a gente está conseguindo terminar esse trabalho, que é muito mais do que um filho pra gente, porque o filho dura 9 meses apenas. E o legal disso tudo também é ver que muita coisa no mundo mudou, sabe? Mas a gente ainda considera as mesmas coisas. A gente continua pensando a respeito dos temas que a gente trata ali, em sua maior parte da mesma forma. Então, assim, isso é bem interessante também, que a gente acaba se percebendo dentro do que a gente faz. É intenso, sabe? Se eu fosse definir, assim, com poucas palavras ou com uma palavra, o Radio Jazz seria intensidade. Porque exatamente a ideia partiu de um sujeito que está o tempo inteiro fugindo de Deus, fugindo de Jah, né? E a gente vive num tempo em que as pessoas não querem solitude, elas têm dificuldade, por exemplo, com o silêncio. Elas têm dificuldade em manter o silêncio externamente, porque a gente vive num ambiente de barulho o tempo inteiro. E o pior, o silêncio interno também. Quando você consegue calar o silêncio externo, o silêncio interno começa a fazer parte, várias vozes, enfim. E estar em silêncio é muito difícil. Então, assim, eu pensei exatamente nessa figura de um camarada que é pós-moderno, que não consegue ficar em silêncio consigo mesmo, que chega em casa e logo liga a TV e logo liga o rádio, nesse caso o rádio. E ele tenta ali no rádio sintonizar algo que seja do interesse dele e ele é impelido, né, pelo próprio rádio a ser confrontado com as suas mazelas a partir do que está sendo ouvido, entende? Então, assim, a rádio começa, por exemplo, o CD começa com a Voz do Brasil. Todo mundo sabe que nessa parte do rádio só tem isso na programação. Então, você vai para todas as rádios e vai ter aquilo ali. E a gente começa exatamente provocando nesse sentido. O camarada chegou e está passando isso, né? Tipo, tá passando isso, todas as rádios vão ser isso. E aí há uma interferência e a coisa começa a acontecer. O sujeito ali começa a mudar as estações e sempre cai em algo que o confronta com a sua realidade e o confronta para que ele tome uma posição em relação à vida, em relação às atitudes dele. Então, assim, o conceito é esse, sabe? Então, assim, vão ter ali discursos, vai ter ali músicas, mas também discursos, coisas faladas. E é uma massa muito intensa que vai até a última música. Quando chega na última música, há um relaxamento, assim. A última música se chama Hallelujah e que dá uma ambientação bem light, assim, e é como se houvesse ali um momento para ele descansar. Na poesia hebraica, no livro de Salmos da Bíblia, existe um momento da pessoa pensar sobre aquilo que ela ouviu. É o selar, né? O silar, em que há uma intensa poesia e há, depois dessa intensa poesia, um tempo para se pensar sobre aquilo que foi falado. Eu penso nesse conceito do primeiro volume de Radio Jazz dessa maneira. Então, a gente já tem aí o segundo volume já no forno, mas esse primeiro volume assim, é especial por conta da ideia ser trazida à tona agora, sabe? Enfim, é um trabalho muito especial, como o Ciro falou, para nós mais que um filho. Para muita gente fazer um CD é uma coisa muito fácil. O cara vai pro estúdio e compõe, sei lá, 40 músicas na semana. Pra gente não foi assim. Na nossa história, a gente ficou, por exemplo, ensaiando uma música durante um ano inteiro. Uma única música. Isso demonstra que a gente não está interessado tão somente na música, mas no relacionamento que a gente tem entre si. Não é por quantidade, mas por qualidade. E não qualidade sonora tão somente, mas qualidade de vida, de relacionamento. Então, assim, é muito especial pra gente esse momento do Radio Jah. É estranho falar, bom, eu já baixei o CD, já ouvi, e ele passa exatamente isso. Você disse, eu acho que a mensagem que vocês queriam passar, pelo menos pra mim, também passou. Então, assim, vocês estão de parabéns. E são 12 faixas autorais, né? Exatamente, são 12 faixas. A gente fez um recorte. Quer falar, Ciro? A gente fez um recorte. São samplers, né? Tipo, existe uma questão polêmica em relação a samplers. Você pegar coisas que já estão na internet, que já estão. Que já são composições já, de certa forma, conhecidas,
e você dá uma nova roupagem, um trabalho de DJ, enfim. Então assim, eu compilei várias coisas que são influências para nós, existem músicas que a gente compôs, mas existe também essa questão do sample, assim. Então são 12 faixas, dentre essas 12 faixas tem alguns interlúdios que dizem muito acerca de quem a gente é, da nossa história. Porque até mesmo nas apresentações, por exemplo, ao vivo, a gente, nesse tempo que passou, a gente fala bastante, sabe? Entre uma música e outra, a gente, tipo assim, manda uma ideia na galera e tal. Então, assim, são 12 faixas bem intensas, assim. Vale a pena, se você tem acesso à internet, baixa lá no site www.voadja.com. É de grátis, né? Tipo 0800, é só baixar e desfrutar. Aumenta no talo, dá o play e seja feliz.